Bom dia, minha turma. E aí, vamos começar. Tecido adiposo. Assunto da segunda parcial. Tecido adiposo é um tecido que está dentro do tecido conectivo especializado, como a gente já estudou. E o que é que a gente pode falar do tecido adiposo? Em resumo, é um tipo de tecido conjuntivo especializado, como eu já falei. Ele atua principalmente fazendo o quê? Armazenamento de energia na forma de gordura, na forma de triglicerídeos, alguns professores falam também, né? Porque são forma de lípidos. Além de ser uma importante reserva energética, né, o tecido adiposo ele tem outras funções que a gente não pode esquecer, né? Isolamento térmico, proteção de órgãos, regulação metabólica, né? Regulação metabólica, sim, o tecido adiposo também secreta vários hormônios, né, e citoquinas que regulam esse processo metabólico. Inflamação e a sensibilidade à insulina, prostaglandina, fator de necrose tumoral, né? Adiponectina, leptina, resistina, tudo isso o tecido adiposo secreta. A gente pode falar também em armazenamento de energia, né? O principal papel do tecido adiposo é armazenar energia na forma de triglicerídeo, que pode ser mobilizado durante o período de déficit energético. Bom, uma pincelada rápida sobre o tecido adiposo para a gente adentrar no assunto. No tecido conjuntivo láxeo se encontram células adiposas. A gente vê aquelas gotículas de adipocitos, né? Individuais ou também em grupos, né? Até ouvi uma pergunta numa prova que falava assim: o tecido adiposo no tecido conectivo láxeo se apresenta sempre de forma individual? Quando a pergunta tiver a palavrinha sempre, ou somente, ou tudo, desconfie. De forma individual, não, ele também se apresenta em forma de grupos, né? O tecido em que ele predomina são os tecidos primários, né? Os adipocitos. Esse é o tecido adiposo, né? O tecido adiposo é onde eu tenho os adipocitos, né? Onde ele predomina no tecido adiposo, né? Função energética, armazenamento de gordura, a gente já falou, em forma de triglicerídeo, proteção térmica e a função endócrina também, né? O equilíbrio e a função do tecido adiposo são essenciais para a saúde metabólica geral do organismo. A gente não pode esquecer isso. E o desequilíbrio no acúmulo de gordura pode levar a condições como obesidade, diabetes tipo 2 e outras doenças metabólicas. E aí nós temos uma imagem da morfologia de cada adipocito, que a gente vai estudar em tecido adiposo, o unilocular, que o núcleo é periférico, e o multilocular, que o núcleo é mais central e tem várias gotículas de gordura, né, que é chamado também de tecido adiposo marrom, e o unilocular de tecido adiposo branco, né? O tecido adiposo branco é o tipo mais comum em adultos e é responsável principalmente pelo armazenamento de energia. As células de tecido adiposo branco são chamadas de adipocitos, né? Elas contêm uma única gota de gordura e ocupam a maior parte da célula. E aí o núcleo a gente tem ele ali na periferia. Já o tecido adiposo marrom, ele está presente em menor quantidade, né? Principalmente em recém-nascidos e em menor grau em adultos. Então, o que é que eu posso dizer? Que o recém-nascido também tem tecido adiposo branco? Sim, o recém-nascido também tem tecido adiposo branco. Não confundam. Ele é específico do recém-nascido, o tecido adiposo marrom. Mas ele não é o único tecido adiposo do recém-nascido. No recém-nascido tem o tecido adiposo branco e tecido adiposo marrom, tá? Esse tipo de tecido adiposo, o marrom, ele é especializado em dissipar energia na forma de calor. E aí é quando a gente fala na termogênese, né? Que é mediado por uma proteína desacopladora tipo 1, que é a UCP1, presente nas mitocôndrias desse tecido. Tecido adiposo branco, predominante no adulto, tecido adiposo pardo, ou marrom, ou multilocular, presente no ser humano em grande quantidade durante a vida fetal. Em grande quantidade, lembre, não é o único. Diminui ao largo da primeira década de vida, porém continua presente em quantidades variadas ao redor dos órgãos internos, principalmente rins. Nos rins a gente tem tecido adiposo marrom ao redor dos rins, tá? Tecido adiposo branco, unilocular, essa imagem aqui é clássica, né? Quando a gente está nas aulas práticas de histologia, né? Funções: armazenar energia, isolamento térmico, é, amortiguar os órgãos vitais, porque a gente tem um tecido adiposo dando ali uma amortiguação, como eu poderia, uma proteção mecânica
aos órgãos, secreta hormonas, a gente conversou sobre isso alguns slides para trás, né? A gente falou que ele secreta algumas hormonas, a leptina, a resistina, a adiponectina, eu dei como exemplo. E é o tipo mais comum do tecido adiposo no corpo humano, né? Especialmente no adulto. Ele desempenha várias funções, várias, né? Armazenamento de energia, isolamento térmico, proteção mecânica, que eu falei agora, né? Atua como um amortecedor, protegendo órgãos internos como os rins, o coração, contra choques e impactos. A gente precisa dessa proteção. A função endócrina eu já falei um pouco, né, sobre algumas, e aí eu vou frisar a leptina, que é o hormônio que regula o apetite e o metabolismo energético, a adiponectina, proteína que melhora a sensibilidade à insulina e tem efeitos anti-inflamatórios, e as citocinas e outras proteínas, né, como a resistina e o fator de necrose tumoral alfa, que estão envolvidos na regulação do metabolismo e na resposta inflamatória. Representa ao menos 10% do peso corporal total de um indivíduo saudável. Então, o indivíduo saudável, ao menos 10% do peso corporal, corresponde ao tecido adiposo branco, né? E aí, qual é a estrutura do tecido adiposo branco? São os adipocitos. São os adipocitos. São essas células do tecido adiposo, são chamadas de adipocitos, né? Cada adipocito contém uma grande gota de lípido que ocupa a maior parte do volume celular, né? Aí ela empurra o núcleo para a periferia. E a matriz celular do adiposo, do adipocito, né? Que além do adipocito tem outras substâncias na matriz, né? E aí essa matriz celular fornece a estrutura e contém vasos sanguíneos e nervos. Em órgãos internos, aumento maior, que é essa capa que nós temos ali no recobrindo os nossos órgãos viscerais do abdômen, né? Mesentério, no espaço retroperitoneal, que está fora dessa capa de peritoneio da região do abdômen. Vocês vão entender isso quando estudarem mais a fundo a anato, né? Nós temos alguns órgãos retroperitoneais por excelência, e os rins é o exemplo clássico de órgãos retroperitoneais, né? O tecido adiposo branco, ele é distribuído por várias partes do corpo, a gente não pode esquecer isso, né? Incluindo sob a pele. Tem perguntas que perguntam, tecido adiposo está sob a pele ou sobre a pele? Sob a pele, abaixo do epitélio, né? É o subcutâneo, né? O tecido adiposo subcutâneo. E ao redor de órgãos internos, né? Que é o tecido adiposo visceral, tá? O tecido adiposo subcutâneo é o principal responsável pelo armazenamento de energia, enquanto o tecido adiposo visceral está mais associado a riscos metabólicos e cardiovasculares, né? Então, aquela capa de gordura que a gente tem no entorno do coração, aquilo ali é bem perigoso. E aí eu posso falar de implicações da saúde relacionadas ao tecido adiposo branco também, por exemplo, a obesidade, que é o acúmulo excessivo de tecido adiposo branco, né? A gente não pode esquecer que isso aí pode acarretar outras doenças, como a diabetes tipo 2, né? Aí eu começo a ter um problema com o receptor de insulina, a regulação do açúcar no meu sangue, a homeostase vai embora. Doenças cardiovasculares e síndromes metabólicas, tá? A inflamação, o excesso de tecido adiposo branco, né, torna o ser humano sempre inflamado, então ele está sempre tendo uma resposta. Ele acaba tendo problema também imunológico com isso, né? O excesso de tecido adiposo branco, especialmente visceral, pode levar a esse estado inflamatório crônico, né? Contribuindo para várias doenças metabólicas. Uma imagenzinha da nossa região abdominal, e aí essa capa de tecido adiposo recobrindo esses órgãos viscerais. E panalícola adiposo. Professor, o que é panalícola adiposo? Eu já ouvi falar em panalícola, mas eu nunca entendi. Pronto, então a gente tem aqui uma imagem histológica e eu vou dar uma breve pincelada sobre a teoria do panalícola adiposo, né? Que é essa camada de tecido adiposo subcutânea. A gente pode ver ali o epitélio, né? A luz, e aí nós temos tecido conectivo, tecido adiposo, temos também músculo, né? Ele fica ali logo abaixo da pele, né? É uma das principais áreas de armazenamento de gordura no corpo humano e desempenha várias funções importantes, né? E aí eu posso citar algumas. O isolamento térmico, que a gente vem batendo nessa tecla há tanto tempo, né? Ajuda a manter a temperatura corporal ao fornecer uma camada isolante, que reduz a perda de calor através da pele, né? Uma proteção mecânica também. A gente falou que o tecido adiposo branco, esse panalículo adiposo, ele funciona como um amortecedor, protegendo músculos e órgãos internos contra choques e impactos. Armazenamento de energia, sim, é uma forma de armazenar energia com a conformação de triglicerídeos, né, que podem ser mobilizados e utilizados pelo corpo durante uma necessidade, né?
Nós temos as principais fontes de energia, mas o tecido adiposo também é uma fonte de energia para o nosso corpo, não é a principal. Metabolismo e regulação hormonal. O panalículo adiposo é metabolicamente ativo e secreta hormônios e citoquinas. Então, ele tem uma resposta imune também. E aí, os hormônios, leptina, adiponectina, que eu falei, cada um, a função de cada um, né? Que regulam o apetite. E o metabolismo e a sensibilidade à insulina. A estrutura do panalículo. Mas qual é a estrutura do panalículo? Os adipocitos e a matriz extracelular, né? Os adipocitos são essas células adiposas ou adipocitos, a gente pode chamar de adipocitos, né? É a principal unidade do panalículo, né? Cada adipocito contém uma grande gota de lípido que ocupa a maior parte da célula e o núcleo periférico. Não esqueçam esse conceito, tá? Matriz extracelular. Além dos adipocitos, o panalículo adiposo contém uma matriz extracelular de tecido conjuntivo que fornece esse suporte estrutural, pessoal, incluindo colágeno e fibras elásticas, tá? Vasos sanguíneos e nervos, eu falei, né? Então, no panalículo adiposo, eu tenho também é rica em vasos sanguíneos, né? Fornecem nutrientes. Eu preciso nutrir e oxigênio as células adiposas. E os nervos ajudam na regulação do metabolismo da gordura. Não esqueça. Uma observação, consideração, tá? Diferenças sexuais e genéticas. A distribuição do panalículo adiposo, pessoal, não, não pense que no homem e na mulher é igual, né? Pode variar entre homem e mulher, bem como devido a fatores genéticos, né? Por exemplo, as mulheres tendem a acumular mais gordura nos quadris e coxas, né? Enquanto os homens tendem a acumular mais na região do abdômen, a velha amiga dos homens quando já passam de uma idade mais jovem, a velha pochete. E aí, morfologia. O que eu posso falar da morfologia? A gente já falou sobre morfologia, mas vamos repassar com essa imagem histológica, né? A morfologia do tecido adiposo branco, ela é caracterizada por suas células especializadas chamadas adipocitos. Já repetiu tanto que já está ficando chato, né? E aí ele tem uma organização distinta, né? Os adipocitos são geralmente células grandes e esféricas poliédricas. Está aqui. Poliédricas com núcleo periférico, né? Cada adipocito contém uma única gota de lípido em forma de triglicerídeo, o branco. O núcleo está deslocado para a periferia, né? E a membrana celular do adipocito é relativamente fina, mas suficientemente forte para conter a grande quantidade de lípidos. Em tamanho, a gente não fala muito de tamanho, os professores em Estudo não cobram tanto isso, mas a gente pode falar que um adipocito ele varia geralmente de 50 a 150 micrômetros, dependendo do estado nutricional e da localização do corpo. Quem lembra quando a gente falou de muscular, qual era o tamanho da fibra? Do liso, de 2 a 10 micrômetros. Então, o adipocito é bem maior o seu diâmetro, de 50 a 150. Já do cardíaco, que o núcleo era central, de 10 a 100 micrômetros. Tecido adiposo branco unilocular, são uniloculares, contêm uma só cavidade, são esféricos, adotam a forma ovalada, poliédrica. O núcleo se aplana e fica desplazado para o lado, então o núcleo é periférico e recebe a sua irrigação através dos vasos sanguíneos, né? A gente falou sobre isso, que tem vasos sanguíneos e inervação, o tecido adiposo, né? Bem vasto, né? Por quê? Ele também tem uma função endócrina, e aí eu tenho ali o vaso sanguíneo para poder transportar essa hormona que ele secreta, né? Porque a secreção de adipocina, né? Além de armazenar energia, os adipocitos do tecido adiposo branco secretam várias substâncias bioativas, chamadas adipocinas, incluindo a leptina, adiponectina, resistina, fator de necrose tumoral alfa, prostaglandina. Lembra que eu falei isso para vocês? Essas adipocinas têm efeito importante na regulação do metabolismo, né? Na sensibilidade à insulina, na inflamação e na função cardiovascular também, né? A gente, em um resumo visual, olhando uma imagem de tecido adiposo, que eu vou passar na próxima imagem, a gente já vai entrar no parto, né? Mas o que é que a gente pode falar? Que no corte histológico corado, os adipocítos têm essa aparência grande, célula redonda com núcleo periférico, e uma grande área clara, que é uma vacúola de lípido, né? Que não se cora porque os lípidos são removidos durante o processo histológico. Técnicas histológicas, tem uma aula minha falando sobre isso. Diferenciação dos adipocitos. Diferenciação. Em histologia a gente fala muito em diferenciação, né? Eu tenho uma célula madre, ela vai se diferenciando até se transformar em uma célula-alvo, né? E a diferenciação dos adipocitos, também conhecida como adipogênese, é o processo onde as células precursoras se convertem em adipocitos maduros, né? Capazes de armazenar a gordura.
E aí a gente fala células precursoras, sim. Eu vou dar um exemplo. O macrófago, quem é a célula precursora do macrófago? O monocito que está transitando no sangue. E a microglia, que está lá no sistema nervoso central, que é o macrófago do sistema nervoso central. Quem é o precursor da microglia? O mesmo monocito. Então, as células ela têm precursores e elas se diferenciam e se transformam nas células-alvo, né? Esse processo de adipogênese, né? Ele é essencial para desenvolver a função do tecido adiposo, né? E na continuação a gente pode descrever algumas etapas, né? Eu tenho uma célula madre mesenquimática, né? Que começa nela todo o processo, né? A gente chama elas de pluripotentes também, né? Elas estão no tecido conjuntivo. E elas têm a capacidade de se diferenciar em vários outros tipos de células, né? Incluindo adipocitos, osteoblastos e condrocitos. Aí eu tenho a célula precursora pré-adipocítica, pré-adiposa, né? Que abaixo da influência de sinais específicos, essas células madres mesenquimáticas se diferenciam em pré-adipocitas, pré-adiposas, tá? E elas são precursoras, essas células precursoras já estão comprometidas com a linha adipogênica, né? Cada célula tem uma linha de. A gente tem lá célula tronco, célula madre, quando eu falo de sangue, quando a gente teve a aula de tecido especializado sanguíneo, a gente viu que eu tenho uma célula madre, e aí eu tenho uma linha mieloide, uma linha linfóide, que vai me dar o linfocito, que vai me dar os granulosos. Mesma coisa aqui no tecido adiposo, né? Eu tenho uma linha adipogênica, né? Só que a pré-adiposa, ela ainda não tem a capacidade de armazenar grandes quantidades de lípidos, mas ela já começa a desenvolver essa atividade, né? Aí eu tenho os adipocitos tempranos, que são os imaduros, os adipocitos imaduros, eu posso falar assim, né? As células pré-adiposas, elas passam por câmbios morfológicos e bioquímicos durante a diferenciação, né? E aí, dentre esses câmbios, a gente pode falar acumulação gradual de pequenas gotas de lípidos e a expressão de genes específicos relacionados com o metabolismo dos lípidos. Aí, depois do adipocito temprano, eu vou ter na diferenciação o adipocito maduro, né? Finalmente, as células pré-adiposas se convertem em adipocitos maduros, né? Essas células maduras são caracterizadas pela presença de uma grande gota de lípido no locular, que ocupa a maior parte do volume celular. E a capacidade de secretar hormonas e fatores de sinalização, as adipocinas, já aí quando tem um adipocito maduro, né? Então, em resumo, é isso, né? Eu tenho alguns receptores, alguns reguladores, mas aí é adentrar muito para isto no assunto e, em geral, não é cobrado. Vocês precisam saber essas hormonas que secretam, o que cada um faz, mas a sinalização intracelular, vocês deem uma lida no livro que já vai alcançar e é o suficiente, né? E não esqueçam da palavrinha diferenciação, diferenciação. Agora, o tecido adiposo marrom, né? Tecido adiposo marrom, ou pardo, né? Também conhecido como tecido adiposo marrom. Ele é um tipo de tecido adiposo especializado na produção de calor, né? Mediante um processo denominado termogênese. A diferenciação do tecido adiposo branco, que se enfoca em armazenar energia, o tecido adiposo pardo está desenhado para queimar energia e gerar calor. Então, um é diferente do outro. E a gente fala também em transdiferenciação, quando o adiposo branco se transforma em adiposo marrom ou vice-versa. Transdiferenciação também é uma palavrinha bem usada e está lá no rosa, tá? E aí, o que é que eu posso falar das características e funções do tecido adiposo marrom, né? Tem vários depósitos de gordura, a gente já falava no branco que era uma única gotícula de gordura. Tem um aspecto muito particular, ele já não é tão poliédrico, ele se perde, até a sua conformação se perde dentre as outras células quando a gente olha uma imagem histológica. O núcleo pode ser periférico ou centralizado, em geral é centralizado, é mais arredondeado, não é tão plano. É bem menos abundante, sim, é mais abundante em recém-nascidos, a gente já falou sobre isso, mas no adulto não quer dizer que não tem, tem também. E, e a grande função dele é nos recém-nascidos, nos neonatos, que é a proteção térmica, né? Evita dissipação do calor, como também produz calor, né? A gente chama elas de células multiloculares, né? Porque contém múltiplas gotas de lípidos mais pequenas no lugar de uma única gota grande, como no branco. É abundante em mitocôndrias. A gente tem que lembrar que o adiposo marrom ou pardo ou
locular, ele tem abundância em mitocôndrias, né? Esses adipocitos têm uma grande quantidade de mitocôndrias que contém uma proteína especial que eu falei, chamada de UCP1, que é a proteína desacopladora 1, que é crucial para a termogênese, então ela atua no processo da termogênese, que é uma das principais funções do tecido adiposo marrom, gerar calor. E essa cor marrom, de onde vem? Né? Provém da alta densidade de mitocôndrias ricas em ferro e de citocromos. Por isso que tem essa cor marrom. E ele também tem uma matriz extracelular parecida com a do adiposo branco, né? Está rodeado por uma matriz de tecido conjuntivo, apesar de que a estrutura é menos densa do que do adiposo branco. E também tem uma inervação. Ele está densamente inervado pelo sistema nervoso simpático, que é essencial para a ativação na função termogênica. Uma imagem histológica do tecido adiposo marrom. Vejam, o núcleo é mais redondeado, a gente se perde um pouco a conformação da célula na imagem, mas eu tenho várias gotículas de gordura, né? Função do tecido adiposo pardo, regulação da temperatura corporal, né? Consumo de energia. O tecido adiposo pardo pode influenciar no balanço energético geral do corpo. E está implicado na regulação do peso corporal e metabolismo energético também. E aí o processo, né, de diferenciação, eu tinha uma linha para o adiposo branco, uma linha para o adiposo marrom, né? A gente tem que lembrar que o adiposo marrom ele tem uma função específica na termogênese, né? É a principal função dele, que é a produção de calor mediante essa quebra, e que a UCP1, que está nas mitocôndrias, permite o desacoplamento da fosforilização oxidativa, fazendo que a energia dos ácidos graxos que estão inseridas dentro do adiposo pardo, né, se libere como calor, no lugar de armazenar como energia, como ATP. E aí a gente vê também alguns tabiques de estruturação, né? Ele pode ser dividido em lobulixos. A gente vê muitos lobulixos nas glândulas salivares. Quando a gente estuda os acinos, né, as glândulas serosas e tudo mais da parota, a gente encontra lobulixos com trabéculas que são chamadas de estroma, né? Mas o tecido adiposo marrom está localizado especialmente em recém-nascidos. Nos adultos, a quantidade diminui bastante, mas eu encontro nas áreas como pescoço e região supraclavicular, tá? No dorso. Durante uma exposição ao frio, eu posso dizer que ativa, né, o sistema nervoso simpático e libera noradrenalina. Esta, por sua vez, ativa os receptores beta-adrenérgicos e os adipocitos pardos desencadeiam a termogênese. Também uma diquinha aí do tecido adiposo. Então, mas, um resumo visual, histologicamente falando, uma imagem de um tecido adiposo marrom ou pardo, multilocular, né, debaixo de um microscópio óptico, sim. E eles mostram essas múltiplas vacuolas de lípidos e uma alta densidade de mitocôndrias que vão colorir intensamente devido ao conteúdo de proteínas e enzimas, né? O tecido adiposo pardo é uma parte essencial do sistema de regulação térmica, a gente não pode esquecer isso, né? Do corpo e desempenha funções importantes no metabolismo. Uma tabelinha que vai estar lá também no ROS, né? O branco e o marrom, ó, unilocular, multilocular, núcleo periférico, núcleo mais central redondeado, núcleo aplanado. Lembrem das hormonas que secreta, o branco, isso aí, questão de prova, né? E tem uma importância fundamental para a saúde, a gente tem que se cuidar bastante, porque obesidade e diabetes estão altamente relacionadas, né? O tecido adiposo pardo, ele pode ter um papel protetor contra a obesidade e a diabetes tipo 2, devido à sua capacidade de aumentar o gasto energético. Então é isso, pessoal. Tecido adiposo.